Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos aí na virada do ano de 2024 para 2025 e vamos de imediato para o espaço conversando sobre contabilidade. E falando em contabilidade, a contabilidade aqui no Rio Grande do Sul tem duas grandes fases, antes e depois de Salésio D'Agostinho. Eu digo isso porque eu conheço o mercado, né? Professor Salésio D'Agostinho, obrigado pela tua presença. Eu é que agradeço, estamos aí. Bom, foi um ano, a gente acompanhou aqui, né? Um ano de dificuldades e tal, mas estamos passando 2024. O que o amigo espera da profissão contábil em 2025, que começa já já? Muito bem, vamos lá então. Senhores, a contabilidade, né, naquilo que passou nos últimos anos, o seu maior problema, né, foi a perda paulatina da sua identidade. Perdeu a identidade, por quê? Porque confundiram contabilidade, que é um campo de estudo, como se fosse uma técnica de registro. Assim, né? A contabilidade passou a ser tratada como se fosse um instrumento. Vocês vejam, vocês lêem, vocês assistem diariamente, que as pessoas tratam a contabilidade, né, como se fosse, né, uma técnica de registro. Aí você diz assim, coloque sua contabilidade em dia. Essa aqui é a contabilidade do passado. Você diz, olha, a sua contabilidade está atrasada. Não é isso? Contabilidade online. Use a inteligência artificial na sua contabilidade. Muito bem, aí ele coloca, enfim, contabilidade na prática. Então, vocês observam que a contabilidade foi tratada como se fosse um instrumento. Qual é a consequência disso? Simplesmente os jovens passaram a não ter mais interesse em estudar contabilidade. Porque imagina, por que eu vou estudar contabilidade se me tratam como se eu fosse um mero registrador, como se fosse um mero instrumento de transformar ato de gestão em informações? Os jovens não querem isso. Os jovens querem ser valorizados. O jovem quer estudar para ser útil, e útil é tomar decisões em cima de informações extraídas. O jovem quer ser protagonista, eles não querem ser coadjuvante. E a contabilidade foi tratada como se fosse coadjuvante, e não ser protagonista do desenvolvimento econômico e social do país. Ora, esse desinteresse que os jovens passaram a ter, né, em não estudar contabilidade, começou a favorecer grupos em detrimento da economia. Ou seja, a contabilidade sendo usada como se fosse um instrumento, né, e não como se fosse um campo de estudo, favoreceu quem? Favoreceu os especuladores. Muito bem, então o que é que a gente espera? O que é que nós esperamos para o ano de 2025? Nós queremos que as entidades, que os órgãos que têm por função, que comanda o universo da profissão contábil, comecem a se dar conta que eles têm que agir. Se nós temos uma faculdade de ciências contábeis, como o próprio nome diz, é uma ciência. Ciência estuda causa e efeito. Se eu não estou pagando as minhas contas em dias, eu tenho que saber por quê. Se eu não tenho resultado econômico satisfatório, eu tenho que saber por quê. Se eu quero crescer, se eu quero prosperar, eu tenho que saber como fazer. E esse como fazer, e esse como resolver os problemas é o campo do contador, é um campo profissional da área patrimonial. E isso, meus amigos, nós precisamos
tomar consciência da função que nós exercemos. Nós hoje não estamos exercendo a função que deveríamos exercer. Hoje, como eu disse, nós somos meros, simplesmente, executores, mero coadjuvantes. Nós não estamos sendo protagonistas. O que é que eu quero para o ano 2025? Que as nossas entidades criam vergonha na cara. Não é isso? E não podem reclamar se as outras profissões querem tomar o nosso campo de trabalho. Por que não? Porque se nós não estamos sendo útil para desenvolver aquilo pela qual nós fomos responsáveis, que somos responsabilizados, que temos essa função, então que outro tome o nosso lugar. Agora, o que nós não podemos aceitar é o sindicato dos contadores, sindicato dos técnicos de contabilidade, fazer de conta que defender o profissional é fazer distribuição de cesta básica, fazer distribuição de presente. Isso não é função do sindicato. O sindicato é defender o profissional. Quando o órgão público, quando os governos começarem a incluir atividades que não é do campo da atividade como obrigatória, ele tem que começar a agir, ele tem que valorizar, ele tem que proteger o profissional. O Conselho Federal de Contabilidade tem que agir no sentido de não deixar que leigos atuem na nossa área e que sejam ágeis e que atuem com rigor. Nós não podemos mais, meus colegas, não podemos mais. Nós temos o quê? Fazer com que essas entidades cumpram com as suas obrigações. Despertem. Perfeito. E eu espero que 2025 comecem a despertar. Que 2025 seja o ano da contabilidade. Não para favorecer o profissional, não. O profissional não tem que agir para se valorizar. O profissional tem que saber que ele age para proteger a sociedade, aqueles que precisam trabalhar, aqueles que precisam de renda. E quem trabalha neste campo para dar proteção à renda, ao trabalho, ao emprego e à estabilidade social é o contador, porque o contador atua no patrimônio e isso tem que ser protegido. Professor, obrigado, parabéns aí pela sua forma enfática como coloca essas questões que são fundamentais para a profissão contábil. Um grande abraço, sucesso em 2025. E vamos todos juntos para o bem do Brasil e para o progresso da economia e do desenvolvimento social. E a contabilidade está aí para fazer esse trabalho. Olá, mais e mais instituições dedicadas a tratar da felicidade humana centram a sua estratégia na chamada espiritualidade, como ferramenta indispensável na descoberta dos segredos para uma vida feliz. Um dos mais requisitados palestrantes do mundo, Sean Chor, escreveu o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, um sucesso editorial estrondoso. Na palestra sobre economia comportamental que ministro, tomo por base os ensinamentos da obra para destacar alguns pontos que você, se observar e obedecer, terá como resultado os frutos e as bênçãos ali prometidos. Como se vê, a era da espiritualidade, que vem suceder a do conhecimento, inspirou a Universidade de Harvard, a melhor universidade do mundo, a se debruçar sobre esse instigante e natural estado psíquico do homem, a busca pela felicidade. É uma jornada inadiável e incrível que você, empresário, pode oferecer a seus colaboradores como forma de trilharem, com interesse e entusiasmo, o caminho da realização pessoal e profissional. Um profissional motivado e inspirado nos instrumentos da espiritualidade, além do mais, produz melhor e aumenta os ganhos de todos os envolvidos. Boa semana. Muito bem, estamos aqui recebendo no nosso Economia e Desenvolvimento o Dr. Carlos Biederman, empresário de sucesso aqui no Rio Grande do Sul, um homem ligado, muito ligado ao nosso tricolor gaúcho,
foi presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio e tal, um gremista, né, de raiz, como a gente diz. Biderman, obrigado pela tua presença uma vez mais aqui. Estava com saudade do amigo. É que o Biderman tem tantas atribuições, é difícil, então às vezes eu nem convido ele, né? Não, obrigado, Silvio. Prazer estar conversando contigo aqui. Sempre uma alegria vir te visitar aqui. Carlinhos, na verdade, o ano de 2024, lá no começo, me lembro, nós fizemos uma projeção e tal, sempre querendo as coisas melhores e tal, mas também, se não foi como a gente imaginava, também acho que não foi tão ruim, mas preparou, de repente, o terreno para 2025. Qual é a tua expectativa? Olha, Silvio, 24 passou, né? Acho que, enfim, está aí, a gente tem que dividir em caixinhas, né? Agora tem o caixinha, né? Tá, caixinha, agora é o caixinha. Dividir em caixinhas, né? Mas, de maneira geral, bom para... Acho que, de maneira geral, é claro que uma série de desafios. Agora, a preocupação é para frente, né? Se o Brasil, se a gente vem falar aqui de futuro de Brasil, preocupação tremenda, né? Essa reforma tributária, na minha opinião, é muito ruim, né? Ela traz um aumento da carga tributária e uma complexidade ainda maior. Se o objetivo era a redução vamos dizer assim, da complicação, simplificação, redução de custos e tal, isso não vai acontecer, né? Primeiro é um tempo longo, aí, 6 ou 7 anos de transição entre um sistema e outro, mas acho que são 8 anos de transição de um sistema e outro, onde se vai conviver com a complexidade anterior e a complexidade nova. E certamente, se o modelo proposto tem aparentemente uma certa simplicidade, eles vão complicar isso, o Congresso, as legislações, vamos dizer assim, adicionais que vêm, as complementares que vêm, certamente vão trazer muito mais complexidade, provavelmente até mais do que temos hoje. E uma carga tributária absurda, né? 28% de IVA, né? Não existe país do mundo com 28% de IVA, então isso vai sacrificar a sociedade como um todo para privilegiar gasto público, né? Que, enfim, que não... De novo, indo aí para o gasto público, a questão, vamos dizer assim, do déficit público, a questão fiscal brasileira, é insolúvel enquanto continuar esse processo que está aí, né? Não se consegue reduzir gastos e o mercado está aí dando a resposta que tem que dar a incompetência gerencial administrativa que tem, sem falar no aspecto da corrupção, né? Mas, enfim, com a incompetência generalizada não tem solução. Então, mais gasto, mais imposto e a sociedade vai sofrendo com isso, né? Então, esse é o nosso desafio para 2025, conviver com uma carga tributária absurdamente alta. Isso não vai ser de imediato, mas vai aumentando paulatinamente, mas 25 já aumenta. Tem imposto aí sobre recursos no exterior, então tudo tirando recursos de quem produz para dar recursos para quem não produz. Então, esse é o desafio, ou seja, financiar a incompetência, a corrupção e vamos dizer assim, o descontrole do gasto público. Todo mundo reclama, enfim, supostamente quem vive das finanças públicas reclama que vai perder isso, perde aquilo, mas quem perde mesmo é a sociedade como um todo, é o contribuinte, o pagador de impostos. Esse é o grande sacrificado e o nosso Brasilzão, né? Eu estou esse ano já mais de 70, enfim, eu não tenho mais nenhuma perspectiva de ver o Brasil, vamos dizer assim, aquele Brasil que eu sonhei quando jovem, enfim, perdi completamente a esperança e a expectativa, porque as coisas só pioram no Brasil. O dólar aí passando de 6,30, né? Enfim, nenhuma perspectiva de melhora no cenário político e público brasileiro. E a gente que vive no setor privado, que vive trabalhando para lá e para cá, acaba pagando essa conta sem perspectiva de melhorar esse estado de coisas, assim. Na verdade, né, Carlos, eu vejo assim que, à medida que o tempo foi passando, eu que acompanho a economia desde o começo da década de 70, à medida que o tempo foi passando, não é recentemente isso, a estrutura econômica, as empresas, a área de produção de riqueza, ela foi se, de certa maneira, independizando dos governos. Mas hoje não há como a gente fazer uma análise da economia brasileira sem falar no desgoverno que nós temos. Ou seja, nós temos um governo, em primeiro lugar, que tem um presidente da República que nós sabemos todo o passado que ele é e o que ele representa de corrupção no país. O pior mal desse país é a corrupção. Nós temos um presidente que foi flagrado, que foi preso, condenado, comprovadamente por corrupção. E isto, de certa maneira, eu não sei, mas é muito difícil falar como é que nós vamos desenvolver um país diminuindo o nível de corrupção quando nós temos um presidente que é o símbolo da corrupção no país. Quer dizer, para mim, e eu quero ver a tua opinião, o grande mal do Brasil é exatamente esta permissividade entre o governo e alguns setores da iniciativa privada e este nível de corrupção que nós chegamos. Se nós não reduzirmos de maneira drástica o nível de corrupção, nós não vamos a lugar nenhum. Silvio, acho que tu disseste tudo, não tenho o que dizer, mas o problema, vamos dizer assim, além da corrupção, é como o nosso judiciário, do seu nível maior,
até níveis inferiores, trata esse tema. Então, a leniência e a passividade e a tolerância e a permissividade com a corrupção, ela valida os processos. Então, enquanto nós tivermos quando havia um certo controle e uma certa punição para esses agentes, vamos dizer assim, da corrupção, a gente ainda tinha uma perspectiva, né? Acho que a Lava Jato nos ensinou, vamos dizer assim, como fazer esses processos. Aí destruíram o sistema de combate à corrupção. Então, aí nós temos, enfim, a corrupção legalizada, aprovada, aplaudida e até consagrada com a eleição da presidência da República, aplaudida por todos, especialmente pelos tribunais brasileiros, seja tribunal, vamos dizer assim, eleitoral, quanto o Supremo Tribunal Federal. Então, aí fica difícil para a sociedade. Eu acho que foi o Barbosa que disse, né, quando a justiça falha, não se tem a quem recorrer. Acho que a frase é mais ou menos essa, né? Então, aí fica muito complicado. Então, viver nesse ambiente, eu fico olhando para as pessoas e lendo os jornais todos os dias, a gente olha, poxa, as pessoas ali trabalhando, se esforçando, procurando, criando negócios, criando empresas. Eu olho, poxa vida, mas... Gerando riqueza e renda. Tentando ainda fazer as coisas acontecerem, né? E, eu mesmo estou em uma série de conselhos pelo Brasil afora, vejo o esforço que se faz para produzir, enfim, para criar emprego, criar, enfim, negócios e produtividade, pensando, enfim, em si, em primeiro lugar, isso é natural, é óbvio, é do ser humano, né? Isso é outra discussão, mas pensando, enfim, em progredir e gerar riqueza. E nesse sistema que é um sistema que não dá a menor segurança para a sociedade, para os empreendedores, para os trabalhadores especialmente, de poderem trabalhar, produzir, gerando benefício, bem-estar para si mesmo. Então, sempre tem, enfim, esse aspecto, essa fatia, vamos dizer assim, tributária, pesadíssima, e o lado da corrupção, né, que se vale e se aproveita desse modelo todo, que se existia e foi consagrado e foi identificado, hoje ele está, vamos dizer assim, aprovado e consagrado pelos tribunais brasileiros. Aí fica difícil, né, Silvio? Para encerrar, uma das coisas que eu tenho falado, o Carlos Biderman, em relação a tudo que está acontecendo no Brasil, é o fato de que daqui para frente, a pior herança que nós vamos ter desta geração de autoridades governamentais foi exatamente o fato de que eles acabaram dinamitando aquilo que restava de moralidade e de seriedade nas instituições nacionais. Exatamente. Tu falaste muito bem na questão da área da justiça, Ministério Público, quer dizer, Congresso Nacional, o Executivo. Essas instituições estão demolidas do ponto de vista moral. E a recuperação disso vai durar muito e vai doer muito. Vai doer muito. Eu acho que, sim, para não ser totalmente pessimista, né, esses movimentos, vamos dizer assim, perniciosos que acontecem no mundo, eles sempre acabam tendo uma solução e uma virada, né? Eu não sei como é que vai funcionar essa virada no Brasil. Qualquer tipo de ação hoje vejo muito difícil. Temos aí uma eleição em 26, mas, vamos dizer assim, independente de quem se eleja, os políticos que se elegem não têm poder e não têm força para fazer as mudanças que precisam fazer, mesmo que queiram, às vezes não querem, às vezes não têm força para isso. Então, vamos dizer assim, tomara que aconteça algum movimento. Eu não chamaria de golpe, obviamente que não, mas um movimento, vamos moralizador, dizer assim, moralizador do país, né? Então, mas isso, vamos dizer assim, como as instituições estão tão presas, tão arraigadas e agora consagradas pelo judiciário, que é um sistema mais difícil de modificar, né, mais complexo, então vejo com muita dificuldade essa moralização do Brasil, porque a gente possa ter um país mais onde a gente possa, enfim, viver de uma forma mais tranquila, dominado pelas milícias em diversos estados, enfim, a corrupção, o tráfico de drogas, tudo isso ficou validado, consagrado, e nós estamos aí, enfim, vivendo aqui porque nós gostamos do Brasil, a gente gosta daqui, a gente tem nossa família aqui, os nossos amigos aqui, tudo aqui, mas a gente olha para os lados e vê, poxa, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Essa é a pergunta que eu me faço todos os dias. O que eu estou fazendo aqui? Tem muita gente que diz, o que eu estou fazendo aqui? Vai embora. Carlos, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Silvio. Um feliz ano de 2025. A gente continue aqui tendo esse espaço, cada vez mais espaço. Vamos ter mais espaço agora em 2025 para passar essas mensagens. Eu acho que as pessoas precisam ouvir isso, já que a grande mídia não faz. Alertar e mudar, de repente, o pensamento e ver qual a saída que nós temos para fazer e reconstruir este país. Obrigado, Carlos. Um abraço. Obrigado, Silvio.
Bom, no Economia e Desenvolvimento agora dessa semana, nós vamos conversar aqui com o empresário economista, colega economista, Wesley Lacerda. Wesley, que é um empresário aí do Rio Grande do Sul, né, de sucesso e tal, e sobretudo o Wesley está aqui comigo porque o Wesley tem uma característica que eu acho fundamental naquilo que nós precisamos hoje. Nós precisamos passar para a sociedade aquilo que está acontecendo no país, as encruzilhadas que nós estamos, né, as ameaças que nós estamos sofrendo e aquilo que nós podemos projetar para o futuro para retomar o caminho da verdade, o caminho do desenvolvimento econômico, da justiça social, que se retoma, né, Wesley? Obrigado pela tua presença aqui. Silvio, mais uma vez, obrigado por me acolher e explorar essa mente maravilhosa aí. A tua especialmente, né, Wesley? Então, essa questão, vamos fazer um balanço assim rápido do que... Na verdade, quando nós começamos, hoje nós estamos no final de um ano, nós estamos tentando já projetar o ano que vem. No final de 2023, a gente projetava 2024. Qual é a tua avaliação, assim, rapidamente, como é que foi 2024 diante das expectativas que se tinham? Que coisas positivas aconteceram e as negativas que ainda poderão perdurar para o ano que vem? Então, Silvio, obrigado pela convite, mais uma vez, pela ideia de discutir essa passagem. 2024 foi um ano muito duro, né? A gente começou o ano relativamente otimista, né? Embora um cenário adverso politicamente, juridicamente, mas foi um ano que se teve condição de trabalhar. Ok, no Rio Grande do Sul tivemos uma crise pelas enchentes, mas a economia gaúcha se recupera, anda, vamos ter uma ótima safra, vamos ter indústria se recuperando, tivemos uma boa rolagem da dívida. Então, a gente tem como negócios andando. Muitas empresas que eu estou em contato tiveram bons anos. Então, por mais que a gente fale de estratégia, de estrutura econômica, a gente tem que olhar a vida real. A vida real é, e as empresas? Aquelas que produzem riqueza, foram bem, foram mal? Então, teve espaço para ir bem em 2024. Não foi um ano fácil, mas teve espaço para ir bem. A agricultura, no final, vai bem. A indústria se recuperou, vai bem. No Brasil, o serviço cresceu, vai bem. Então, a gente teve um ano relativamente bom em 2024. Teve um ano de bom consumo e teve um ano de pouco crescimento de renda. Ou seja, essa renda, ela retorna como um multiplicador econômico na economia. Mas a gente tem que entender como isso foi construído. E aí que vem a preocupação. Então, nós estamos encerrando 2024 com o último trimestre muito ruim. Então, a gente começou bem o ano, tomou um pau no meio, andou bem o terceiro trimestre e no quarto trimestre inverteu a tendência. Então, se eu analiso o ano, a gente está pensando no ano inteiro. Porque o ano começou bem, foi meio ano quase, até maio. 50% foi bem, 50%. 50% foi mal. Primeiro 25% lá nas enchentes, o segundo trimestre foi ruim, só que o último trimestre é que foi preocupante. Isso nos indica uma tendência que, embora no ano a gente esteja relativamente bem, uma tendência ruim para 25. O último trimestre do ano foi um trimestre onde muitas empresas não bateram as suas metas. Não bateram meta de venda nem de resultado. E aí a gente pensa assim, a principal festa que movimenta a nossa economia, o Natal, não vai fazer o efeito. De recompor as perdas. De recompor essas perdas. Parte, pelo menos. Então, o que eu vejo? Eu vejo o crescimento do emprego temporário. O que isso significa? Receio de investir no emprego permanente. Contrato um temporário, porque eu preciso me proteger. Se essa coisa não anda, eu reduzo. Tem 500 mil vagas de emprego temporário no Brasil. Por que não é 500 mil vagas de emprego permanente? Então, a gente tem alguns sinalizadores que nos botam numa condição de entender que o futuro é ruim. Wesley, na verdade, nós sabemos que a economia brasileira ela tem uma participação muito grande das decisões, ela reflete muito as decisões governamentais. Como é que tu vê essa participação, essa forma ativa com que o governo está na economia e a perspectiva para o ano de 2025? Ah, meu amigo, agora aqui tu apertou o botão de crise. Né? Porque a crise que a gente vê e vive, ela é uma crise do governo.
não é uma crise do mercado das empresas. É uma crise do governo. Me desculpem, não é uma questão deste governo. A crise de norma ela é do governo. Porque o governo gasta mal, investe mal e faz assistencialismo. São 3 componentes muito pesadas. Gasta mal. Eu posso gastar para me alimentar R$15, R$40, R$1.000 ou R$5.000 tomando um belo de um vinho. O que é gastar mais? Em vez de gastar os 15, 40, gastar 1.000. O governo gasta, sim, R$1 bilhão em viagens. Deslocamento de um lugar ao outro. Eu tenho certeza que poderia ter sido feito com 150 milhões. Aquisição de aviões. Agora temos um segundo avião. Desculpa, é gasto. Eu me lembro de um comentário, no governo anterior não se podia ligar o aquecimento da piscina, porque ele vai consumir muita energia que é paga pelo governo. Não temos essa visão hoje. E o que é pior? A gente não tem a perspectiva disso melhorar. Pior ainda, nós temos uma massa de mais de 50 milhões de pessoas que dependem do Bolsa Família, por exemplo. São 50 milhões de pessoas. O problema é que essas pessoas precisam ser assistidas, está tudo certo. Agora, eu não tenho nenhuma perspectiva desse número baixar para 35 milhões. E o governo se jactancia de aumentar esse número. Nós estamos aumentando o Bolsa Família como se isso fosse uma vitória do governo. Uma vitória. Mas o que significa isso? Significa 54 milhões de pessoas parasitas, praticamente, que não estão empenhadas em produzir riqueza, não estão empenhadas em melhorar o seu ambiente. Estão acomodadas na posição que estão. Sugando, recebendo. Por menor que seja, por mais necessidade que essas pessoas têm, se elas não entrarem numa linha de produção de riqueza, elas vão consumir riqueza que alguém produziu. E hoje a gente tem pouco mais de 40 milhões de pessoas que produzem riqueza que mantém o Brasil inteiro. São 213 milhões de habitantes mantido pelo trabalho de 40 milhões. 25%, estourando o número. Essa conta não fecha. Eu não vejo essa mudança. Eu não vejo o governo gastando melhor, investindo melhor, nem reduzindo o assistencialismo. E não é um projeto concreto nisso, a gente não vê. E outra coisa, né, Wesley? Antigamente, no governo passado, por exemplo, qualquer coisa que o governo fizesse, tinha o Ministério Público em cima, a imprensa em cima, a OAB em cima, a ABI em cima. Todas as instituições olhavam para aquele governo e quando, às vezes, inventavam críticas, criticavam. Nesse governo, tudo acontece e as instituições completamente caladas. Agora, por que isso é ruim para a nossa economia, né? Não é uma simples crítica ao governo. Porque o governo, crescendo, precisa se financiar. Como é que ele se financia? Só tem 2 coisas. Impostos e emissão de títulos. Ou de Aí agora, quem é, com essa crise de confiança que a gente está acabando em 2024, quem é que vai aceitar um título de governo a um preço razoável? Não, só aceita o título do governo com preço elevado. E o governo puxa os juros para cima. Não adianta, não é o Banco Central, é o governo que, para se capitalizar, tem que pagar um prêmio pelo dinheiro. A outra questão, os impostos. O governo precisa arrecadar mais, ele é maior, sustenta mais gente, ele gasta mais. Como é que vai ver esse dinheiro daquele pouco, 40 milhões de pessoas que trabalham? É de lá que vem o dinheiro. De lá que se produz o dinheiro. Então, com sobrecarga de impostos e alta de juros, nós temos um cenário muito ruim para a economia. Mas eu sou um cara sempre otimista. Eu sou um cara otimista. Por quê? Porque no meio da crise se dão as grandes oportunidades. O que tu diria hoje, naturalmente, que a gente sempre aposta? Eu também sou um cara otimista, mas às vezes tu fica vendo indicadores econômicos, vendo que não há plano nenhum estratégico desse governo, né, para, de alguma maneira, ou criar um novo rumo, ou fazer com que o rumo que está sendo tomado seja recomposto. Então, o que tu diria para o empresário que está ainda acreditando no país? Nós sabemos que muitos investimentos, eu sei muito bem, muitos investimentos que viriam para cá estão paralisados, estão aguardando o desenrolar dos acontecimentos, mas aquele empresário que está aqui, o que tu diria para ele do ponto de vista de novos investimentos aí na economia diante desse quadro todo? Primeira grande questão, é momento de ter caixa. Quem tiver caixa vai ter muita oportunidade boa. Por quê? Como eu vou fazer caixa
reduzindo os meus ativos. Seja na PJ, na empresa, seja na PF, na pessoa física. Então, ou seja, é o momento da gente estar capitalizado. Então, é o momento de se reduzir o número de ativos. Vai ser ruim ter que vender ativos com preço depreciado, aviltado, mas é preferível ter o caixa do que o ativo. Quem tiver caixa, quem conseguiu organizar para ter caixa, ou conseguir se organizar para fazer caixa, e caixa se faz com eficiência empresarial. Então, quem conseguir vai aproveitar as oportunidades. Por quê? Porque cada vez mais vai ter aquela máquina sendo vendida com uma bela condição financeira e eu posso melhorar minha produção. Aquele terreno sendo vendido que eu posso fazer um investimento no futuro. Aquele imóvel sendo vendido que eu posso aumentar o meu negócio no futuro. Então, vai ter muitas oportunidades. Quem está baseado em nicho vai ter muitas alternativas. Vai ter, porque sempre aparece na crise. Tá? Agora, é o momento do empreendedor estar preparado e fazer 2 grandes investimentos obrigatoriamente. Em eficiência, ou seja, eu tenho que reduzir a minha despesa interna, despesas gerais e administrativas. Eu tenho que reduzir meu custo de capital. Eu tenho que reduzir a minha carga tributária. Então, eu tenho que investir para que isso aqui seja muito eficiente. É o ano de se buscar qualificação. Então, tem um trabalho forte de investir e qualificar no próprio core business das empresas. Isso vai fazer toda a diferença em 2025. Qualificação e eficiência. E a segunda grande passagem, como que eu gero qualificação e eficiência? Com pessoas. Então, eu tenho que ter pessoas eficientes, pessoas que pensam e tomam decisões de sérias certas. O Winston Churchill dizia uma coisa que eu sempre gravei muito isso quando li uma das suas obras, atribuídas pelo menos a ele, dizia o seguinte: como nós não podemos entregar o país para os jovens de hoje, nós temos que preparar bem os jovens para que eles construam o país de amanhã. Exato. E aí eu chego nessa questão toda que tu colocaste. Nós temos aí uma situação em que exatamente a falta de qualificação é a característica do mercado de trabalho do ponto de vista do trabalhador. E como é que se resolve isso? Quem tem que investir é a empresa. O empresário que está aguardando que o Estado ou que as próprias pessoas venham a produzir a sua evolução, está ferrado. Desculpa o termo técnico. Né? Mas é uma obrigação da empresa investir para qualificar as suas pessoas. Para ser eficiente. É uma busca interna de eficiência. Então, nós já desistimos de aguardar que as nossas universidades gerem profissionais habilitados, que os nossos... não tem como. Que é uma lástima isso, né? É uma pena. Gastar tanto que a gente gasta com universidades para ter nenhum resultado do ponto de vista da eficiência. Eu tenho participação muito forte numa faculdade, uma faculdade seríssima, que é ponta no Brasil, e a gente vê o nível que o jovem chega. Os jovens que chegam na faculdade têm uma enorme dificuldade de interpretação de texto, Silvio. Uma enorme dificuldade de comunicação. Ninguém vai conseguir usar IA se não consegue se comunicar, se não tem vocabulário, se não sabe falar, se não sabe pedir. A IA responde a um pedido. Se eu não tenho um inteligente com articulação suficiente para pedir e integrar essa informação, a IA não serve. Nós estamos querendo substituir gente por IA, mas a nossa gente que não tem condição de interagir com nível contra a IA. Então, assim, é uma missão da empresa. A empresa tem que formar para si e para o mercado. Formar para si e para o mercado, porque esperar que vai vir do mercado é uma ruína. Então, o nosso empresário, o nosso empreendedor, ativamente vai ter que investir na qualificação do seu negócio. Cara, tem que reduzir custo. Precisa fazer caixa. Precisa pagar o imposto certo. Se bota muito dinheiro posto fora. Eu acompanho aqui meu amigo D'Agostin, que é uma enorme mente da contabilidade. É verdade. Né? E o D'Agostin tem um trabalho de eficiência contábil
para o acerto no pagamento dos impostos. Nós estamos por sofrer uma grande mudança tributária no Brasil, que vai dificultar muito alguns setores, como, por exemplo, o serviço. Então, a gente precisa estar bem auxiliado. O empreendedor entende que o lado financeiro é o que sobra no banco. Tem que evoluir esse raciocínio. Essa ferramenta é o que será mais indispensável ainda. Bom, nós estamos nos aproximando do final dessa entrevista. Teria mais algumas coisas para acrescentar? Eu gostaria de complementar, Silvio, com 2 pequenos raciocínios. Primeiro, assim, né? Eu tive a oportunidade de fazer muitos investimentos na minha vida. Em empresas, em negócios, em imobiliários e tantas coisas. Eu estou otimista ainda, mesmo com todo esse quadro para 2025. Por quê? Porque é o momento da gente acertar no nicho. O investimento existe para um nicho de valor, um nicho de especialização. Não investiria hoje em mercado de grande massa de consumo, porque esse mercado ele está concorrendo a renda baixa com o celular, com a Bet, com a farmácia, com o calçado. Está muito apertado esse mundo. Quem for brigar nesse mundo vai sofrer. É um oceano vermelho muito duro. Agora, existem outros oceanos que, por exemplo, não dependem de financiamento, que a taxa de juros vai subir, o dólar vai seguir alto. Ou seja, nós vamos ter uma condição hostil, né, para estar operando no Brasil. Para os negócios. E tem uma última passagem que é a seguinte, cara, o Brasil vai ser grande. Meu receio é quem é que vai comandar. Porque com $1 nessa taxa de juros, com $1 nesse câmbio, nessa cotação, está tendo uma saída de capital brasileiro para fora. Ou seja, o Brasil está mandando... Eu conversei com uma agência de investimentos. Está mandando 1 bilhão por semana para o exterior, de dinheiro brasileiro para fora do Brasil. Mas está tendo o ciclo inverso também. Os ativos brasileiros mais baratos, está entrando investidor internacional Apostando no futuro. Apostando em comprar coisas no Brasil. Claro, que bom, né, que A preço isso baixo. aconteça. Porque tá ligado, não há mal que sempre dure, nem bem que sempre acabe, que nunca acabe, né? Então, nós apostamos nisso aí. Bom, a tua palavra final, então, de repente a tua mensagem, porque nós estamos aí na virada de um ano para outro, né? Wesley, tu tem toda essa experiência como economista, como empresário, mas sobretudo como um ente social. Além de tudo, tu é um cara que tem essa perspicácia, né? Quando a gente fala em economista, normalmente as pessoas dizem, tem economista. É que o economista, talvez, das funções técnicas, é aquele que mais tem a integração com a sociedade, porque tudo é economia. Então, o economista, ele é muitas vezes psicólogo, muitas vezes sociólogo. Então, o economista tem esta formação. É por isso que eu, quando fui fazer o curso de economia, me apaixonei tanto que eu fiz o mestrado. Por quê? Porque é tão apaixonante a economia, né? Porque ela realmente trata de tudo. Ela trata da natureza do homem, da visão do homem, das funções sociais e tal, de tudo, da urbanização, do processo todo sociológico, psicológico e tal. É muito legal. Então, o economista entende muito mais da economia, além dela. Te agrada a provocação, tu sempre me faz uma provocação. Né? Eu sou economista, mestrado em administração, especialização em psicologia. Viu? Só para ter Economia e psicologia é uma coisa que se dá muito junto, junto. É muito impressionante. Pessoal, a questão toda é a seguinte, vamos acabar o ano com calma. A gente precisa estar preparado, porque as oportunidades aparecem. A nossa missão é escolher as que são nossas. Então, se a gente acertar as nossas oportunidades, colher, reduzir custo, gerar caixa e manter eficiência empresarial, a gente vai passar com tranquilidade. Por mais difícil que seja o momento, o mercado vai andar, as coisas acontecem. Os melhores vão sobreviver. O bem vencerá o mal. Então, a discussão é, seja um dos melhores. Claro. Esteja no hall dos melhores. Então, vai investir para qualificar suas pessoas, vai investir para qualificar teu core business, vai informatizar. Esse é o processo agora. Planta a semente do otimismo. Vai, remonta. Porque também tem o seguinte, logo vai ter uma invertida
E aí quem estiver... Quem tiver preparado. vai sumir. Pedro, que bom conversar contigo. Um grande abraço, feliz ano novo para ti e para a família. Um grande Natal para ti. Um grande abraço para o pessoal lá de Recanto Maestro. Isso aí, grande cara. Recanto Grande Maestro. Recanto. Celeiro de inteligência para o Brasil. Muito bom. Bom, estou recebendo aqui o Giovanni D'Agostin. Giovanni, obrigado pela tua presença. Como é que foi o ano de 2024 aí? Olha, sobrevivemos. Já é uma boa coisa, né? Já é uma boa coisa. Então, e a perspectiva, assim, uma frase para 2025? Esperança. Até no esporte. Nós sempre temos que ter a esperança de que virão coisas melhores, né? Momentos melhores, né? Essa perspectiva sempre tem que ser uma perspectiva... Sair do vermelho para o azul, digamos assim, no âmbito assim de cores, né? Não, acho que o ano que vem nós vamos ser campeões aí gaúchos, né? Começar a acabar com essa série do Grêmio, porque vai ser uma disputa não boa, é possível. né? Eu acho assim, o grande negócio da dupla Grenal, falando aqui, já que tu provocaste, provocador, vai ser o Campeonato Gaúcho. É o único título que o nosso time aqui podem ganhar, né? O outro está fora de cogitação. Então vai ser uma disputa boa no Grenal do Campeonato Gaúcho. O Inter e o Grêmio, os clubes que se notaram de ganhar campeonatos com times teoricamente inferiores a alguns times, né? Quando que o Grêmio, por exemplo, né, dá o exemplo do co-irmão, né, foi campeão já sendo considerado assim o favorito, né, que tem investido muito mais, e o mesmo vale para o Inter, né? Então o que nós temos que ter aqui nos clubes do Sul, porque os nossos orçamentos são menores na comparação com os clubes aí do centro do Brasil, São Paulo, Rio, né? É realmente ter capacidade de montar grandes times com orçamento menor. E em algumas oportunidades, não são poucas, nós conseguimos isso, né? Vamos torcer então que aconteça isso. Bom, o assunto de hoje é o seguinte: nova obrigação fiscal para a área da saúde. Esse governo ele só se interessa em aumentar os seus ganhos na área fiscal. E aí? É preocupante isso, né? Então, Silvio Lopes, a Receita Federal, recentemente, no dia 11 de dezembro, instituiu mais uma obrigação fiscal para os profissionais da área da saúde dessa vez, né? Então, o telespectador que tiver curiosidade, que atuar na área da saúde, é a Instrução Normativa da Receita Federal número 2240, né? Do dia 11 de dezembro de 2024. O que foi instituído? Foi instituído o recibo eletrônico da saúde, né? Então, hoje o sujeito vai no médico, vai no dentista, no fisioterapeuta, no fonoaudiólogo, no psicólogo, no terapeuta ocupacional, esses profissionais que prestam serviço da área da saúde, o sujeito vai no consultório deles, paga a consulta, né? E eles te dão um recibo em papel, tá? A partir de janeiro do ano de 25, agora, a partir do mês que vem, esse documento em papel, ele não é mais válido para os fins fiscais, né? Então, o médico, né, enfim, o profissional da área da saúde tem que baixar um aplicativo da Receita Federal, através do app Receita Federal. Então, esse profissional vai ter o certificado digital, o GovBR, né, versão ouro ou prata, e ali ele vai preencher o recibo de saúde digital, né, que substitui o recibo convencional. A questão é que as pessoas físicas, né, que contratarem, né, esses serviços, né, essas consultas, né, que decidirem deduzir no ajuste anual aí do ano de 2026, ano base 2025, a Receita Federal somente vai aceitar o recibo emitido através desse aplicativo digital, né? Então, vale aí essa anotação para quem contrata a consulta, que depois deduz o valor pago da consulta no seu ajuste anual, bem como também para os profissionais da área da saúde, né? Então, para ficarem atentos, né, que a partir do ano de 2025, o recibo, aquele convencional em papel, não será mais aceito para os fins fiscais. Que beleza, hein? Bom, uma palavra final sobre o ano de 2025. Tua expectativa? Olha, acho que tá bem difícil, né, essas expectativas, né? Nós temos aí um cenário muito instável da economia, né? Nós temos agora o dólar batendo valor estratosférico, né, de alta do dólar. Isso é muito ruim para a economia interna, né? O dólar nem muito baixo, nem muito alto, mas não precisa ser tão alto, né?
E a questão dos gastos do poder público, né? Eu acho que tem que ter uma austeridade, né? Para que o governo não pode gastar mais do que arrecada. As contas do governo. É uma coisa óbvia, né? Perfeito. Isso vale para a nossa vida doméstica, né? Tu tem ali o orçamento, né? Tu tem a tua arrecadação, tu não pode gastar mais Do que tu tens, do que tu arrecada, né? Porque se tu gastar mais do que tu arrecada, a tua dívida vai aumentar, né? E a dívida aumentando, tu vai ter que pagar mais juros, porque tu precisa... E a sociedade paga isso aí. E esse enorme juros, na verdade, é fruto de gestões irresponsáveis. O Brasil já teve por longos anos, né? Esses juros que o Brasil paga hoje, que são exorbitantes, não é fruto dessas má gestões populistas. Perfeito. Giovanni, um grande abraço, feliz ano novo para ti, para a família e até uma próxima oportunidade. Um feliz ano novo, Natal abençoado para os telespectadores, para os seus familiares e um próspero 2025. Bom, estou recebendo aqui o nosso parceiro de longa data, o Dr. Gustavo Bernardi. Dr. Gustavo Bernardi, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. O Dr. Gustavo Bernardi, que é especializado na área, como advogado, na área do mercado imobiliário. Mas vamos hoje bater um papinho sobre o que aconteceu em 2024, que as perspectivas eram boas e tal, como é que foi, e, sobretudo, e naturalmente, sobre aquilo que nós esperamos que venha a acontecer em 2025. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Silvio. Como é que foi 2024 para... Pois olha, 2024 iniciou um ano muito bom, né? 2023 já foi um ano bom para a área imobiliária, muitos empreendimentos novos, né? O financiamento habitacional com uma forte carteira liberando financiamentos. Então, se tu observar, Porto Alegre teve muitos lançamentos no período 23-24. 24 tinha se iniciado com diversos grandes projetos na região metropolitana, Silvio. Eldorado do Sul, Canoas, Gravataí, inclusive Alvorada, né? E esses empreendimentos, eles puxam a construção civil porque fazem um alargamento da cidade, né? E daí vem outros empreendimentos em razão desses que se instalaram antes e assim a cidade vai se desenvolvendo. E obras de infraestrutura, etc. Exatamente. Hoje você não faz nenhum grande empreendimento sem as contrapartidas. E contrapartidas na cidade de Porto Alegre, em qualquer grande cidade, são obras de infraestrutura, né? Aquilo em que o município não tem condições de fazer, ele se aproveita de um grande empreendimento e solicita à iniciativa privada que, para liberar aquele grande empreendimento, ele faça determinadas obras. Nesta área do mercado imobiliário, desculpa te interromper, nós tivemos um evento, naturalmente, que foi marcante, que foi as enchentes, né, em maio, né? E isso, de certa maneira, prejudicou muito áreas próximas aqui. Foi um divisor de águas. Então, por isso que eu disse que iniciou 24 muito bem, veio maio e as coisas mudaram muito, né? Principalmente na região metropolitana. Então, nós tivemos grandes lançamentos em Eldorado do Sul cancelados, suspensos, né? Nós tivemos uma região ali entre Esteio e Gravataí com um empreendimento já em fase de implantação sendo todo ele revisto, todo ele repensado, né? Porque o que acontece é o seguinte, Silvio, nós, ao longo desse evento, a gente descobriu que aquelas cotas, as construtoras descobriram, principalmente nos loteamentos e condomínios, que aquelas cotas que todo mundo trabalhou durante a vida toda não serviam mais, né? Por exemplo, Eldorado do Sul, na Estrada do Conde, este ano agora de 2024, vamos ter o lançamento de 4 condomínios, cada condomínio em torno de 460, 450 lotes, né? Então, nós estamos falando isso aí em quase 2.000 lotes, né? Um empreendimento enorme, né? Enfim, investimento de mais de R$1 bilhão, foi todo suspenso, né? Por quê? Porque aquela área ali, a Estrada do Conde inteira ali, que em Eldorado do Sul, bom, foi a cidade mais atingida, né? Toda ela foi alagada, né? Agora, saiu, então, dentro dessas obras emergenciais, os diques que vão ser colocados lá em Eldorado do Sul, né? O dinheiro já está empenhado, está se criando fundo aí para realizar esses diques, mas o fato é que o empreendedor descobriu que aquela cota, por exemplo, uma cota de 80 centímetros que estava se trabalhando em determinado empreendimento, vai passar a ter que ser 1,60 m. Então, isso mexe com todo o custo do empreendimento, né? Sem dizer o seguinte, que é o receio de que a velocidade de venda de terrenos, de imóveis, nesses locais onde ocorreram as enchentes, né, passa a ser muito menor,
né? Então, o empreendedor, ao fazer a análise daquele investimento, repensa todo o investimento. E isso é um andar para trás, né? Porque se tu for observar, a cidade de Eldorado do Sul, por exemplo, era a cidade que tinha o maior crescimento hoje populacional do Rio Grande do Sul, né? Uma cidade próxima de Porto Alegre, com uma via expressa para chegar até ali, muito rápida, com casas e terrenos muito mais... ligação fluvial, né? Com ligação fluvial. Inclusive, nesse empreendimento que ia sair ali, ia ter mais uma ligação fluvial. Né? Incentivado, E hoje todo mundo está repensando, né? A mesma coisa, uma região ali de Canoas, que foi muito afetada, grandes empreendimentos previstos ali, né? Empreendimentos também de cunho vertical, mas que também foram impactados pela enchente. Então, a enchente, ela trouxe um impacto inicial muito grande para a construção civil, né? Mas ocorreu aquilo que sempre ocorre, Silvio, né? Que nós já falamos aqui outras vezes. A construção civil se recupera muito rápido, né? Então, passado o impacto inicial, né, o empreendedor ele revê os seus investimentos, ele suspende determinados investimentos em determinadas regiões que vão precisar de adequação e logo vai para outras regiões e recomeça, né? Tivemos um lançamento agora em Canoas, né, com mais de 600 lotes que foram vendidos em 6 horas, né? 6 horas, né? Ou seja, o mercado está em demanda crescente. Está em demanda. Né? E principalmente porque as pessoas que moravam nas áreas atingidas precisam se mudar. Elas precisam ir para outro lugar, né? Então você pega, imagina, 80% da cidade de Eldorado do Sul ficou embaixo d'água, né? 30% de Canoas, não sei quantos por cento de Alvorada, Gravataí, São Leopoldo, né? Então tu vê esse contingente enorme de residências que estão em locais em que ou ainda estão alagados, ou o proprietário já não confia mais que ele vai reconstruir a casa dele lá, né? Ou ele está aguardando vistoria, ou ele está aguardando o seguro. Então, essa massa, esse contingente enorme de pessoas precisa ir para algum lugar. Tanto assim é que tu não encontra mais em Porto Alegre hoje imóvel mais barato para alocar, né? Periférico para alocar, porque a procura é enorme, né? Canoas, ontem eu estava numa reunião no final do dia, num empreendimento em Sapucaia do Sul, onde eu nunca imaginei que se pensaria em fazer condomínio em Sapucaia do Sul, né? Por quê? Porque há uma migração, né? As pessoas estão migrando para lugares em que elas vão se sentir mais seguras do que os caras... Sapucaia do Sul não foi atingida, de certa maneira? Foi muito pouco. Muito pouco, muito né? pouco. Foi muito pouco. Sapucaia do Sul tem uma rua, um córrego ali, né? Mas a parte da cidade ela fica à direita da BR. Então, a própria BR é um dique ali e foi essencial para que Sapucaia do Sul fosse pouco atingida, né? De modo geral, como é que tu prevês aí 2025? Com esse governo que está aí gastador, né? Um governo que não tem responsabilidade fiscal, né? Isso naturalmente é uma coisa que acaba abalando os alicerces básicos da economia. Hoje de manhã teve uma entrevista com o ministro da Infraestrutura justamente falando sobre investimentos, né? Eu acho o seguinte, Silvio, eu acho que nós temos investimentos, falando da minha área, que é a área da construção civil e da infraestrutura, que precisam ser continuados, que precisam ser concluídos. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Nós temos a ponte nova aqui do Guaíba, né? Essa ponte ficou com as alças sem ser concluídas. Ela está interditada, essa ponte? Veja, e as alças não foram concluídas. E elas não foram concluídas porque existia ali uma invasão na área de conclusão. Pois bem, essa área foi toda alagada. As pessoas saíram dali. A área está liberada, né? Sobrevoei essa área esses dias. A enchente tirou. A enchente tirou as pessoas. Pois então, emergencialmente, vamos concluir antes que retome a invasão ali. Eu estou dando isso só como um exemplo, né? Mas você vê aí BRs nossas que estão paradas. Nós temos um trechinho ali daquela estrada da Serra que vai para Santa Catarina, que está toda completa até a Santa Catarina, de Santa Catarina até a fronteira do Rio Grande do Sul. Tu atravessa a fronteira do Rio Grande do Sul, aquilo não existe, né? E é um trechinho de 8 quilômetros que está sendo feito desde 2022, né? E que não conclui-se nunca, né? Então, eu acho que existem obras, principalmente de infraestrutura, que precisam ser concluídas, né? Eu trouxe um dado aqui muito, muito interessante, né? Fiz uma colinha aqui porque eu queria te dizer.
a gente está falando de eventos climáticos, né? Virou moda agora, depois da... Esses eventos climáticos que ocorreram no final de 2023 e em maio de 2024, na verdade, eles vêm ocorrendo nos últimos 20 anos. Nos últimos 20 anos, Silvio, nós tivemos 191% de aumento em eventos climáticos significativos, aqueles que produziram destruição de grande monta. Nós tivemos, nos últimos 20 anos, 1.300% de reflexo econômico derivado do evento climático. Nós tivemos, pasme, Silvio, 4.500% de mais casas e imóveis afetados, né? Ou seja, o aumento de 4.500% na destruição efetiva do evento climático. Então, a gente está falando de algo que está aí há muitos anos, né? Perfeito, não é novidade. Não é novidade. O que faltava, principalmente para o empreendedor, era ficar atento a isso e se antecipar a isso, né? Então, eu acho que daqui para frente nós vamos ter um novo tipo de construção civil. Tomara que esse dado que tu citaste aí agora seja absorvido e bem pensado sobre as coisas que vão acontecer daqui para frente. Bernardo, muito obrigado pela tua presença aqui. Feliz ano de 2025. Tamo junto. Todos nós. Saúde para todos nós. Muito obrigado a você, telespectador, também pela honra da audiência neste ano de 2024 e continuaremos aqui em 2025, claro, contando com vocês. Uma boa semana e até o próximo programa.